Olá, bem-vindo à Sociedade Brasileira de Farmacognosia. A Sociedade Brasileira de Farmacognosia completa seus 40 anos durante o bicentenário da independência. E a Revista Brasileira de Farmacognosia completa 35 anos transpondo conhecimento. A farmacognosia é uma palavra de origem grega que significa adquirir conhecimento sobre os fármacos, ou ainda conhecer a origem dos fármacos. Atualmente, o conceito de farmacognosia é muito mais amplo. É uma ciência multidisciplinar que contempla o estudo das propriedades físicas, químicas, bioquímicas e biológicas dos fármacos, ou dos fármacos potenciais de origem natural, assim como a busca de novos fármacos a partir de fontes naturais. No Brasil, na contramão do restante do mundo, a farmacognosia somente surge em 1925 como disciplina obrigatória nos cursos de farmácia. O principal responsável por essa transformação foi o farmacêutico Rodolfo Albino Dias da Silva, único autor da monumental primeira edição da Farmacopeia Brasileira. Rodolfo Albino havia estudado na Europa com grandes nomes farmacognostas da época e percebia a necessidade de trazer os novos paradigmas para o nosso país. Com seu trabalho dedicado de 12 anos na idealização da farmacopeia brasileira, estudou centenas de plantas medicinais nativas, contribuindo enormemente para os conhecimentos e aproveitamento da nossa flora. Rodolfo Albino foi também o primeiro professor de farmacognosia da Universidade do Brasil, atual UFRJ. Um marco importante na história da farmacognosia brasileira é a chegada de Richard Vazyk ao país em setembro de 1940. A chegada do Richard Vazyk ao Brasil promove uma evolução na forma de pensar a farmacognosia aqui no país. Antes, a farmacognosia ela tinha um viés muito botânico, então se focava muito na análise das drogas vegetais sob aspectos farmacobotânicos. Com a chegada do Richard Vazyk, ele trouxe todo um arsenal de conhecimentos relacionados à farmacologia experimental, tanto que quando ele chegou ao Brasil, logo depois, ele foi atuar no Instituto de Farmacologia Experimental da atual USP, Universidade de São Paulo. Então, a partir desse momento, a partir de 1940, os farmacognostas passaram a olhar o estudo da farmacognosia sob o viés da botânica, mas também da química e da farmacologia experimental. Foi neste contexto da Segunda Guerra Mundial que foi fundada a Sociedade Brasileira de Farmacognosia, em 4 de março de 1941. Estiveram presentes na reunião de fundação os professores Carlos Stelfeld, Richard Vazyk, Oswaldo de Almeida Costa, Oswaldo Lazzarini Peccolt, Jaime Pessegueiro Gomes da Cruz e os farmacêuticos Mário F. Gifone e Paulo de Araújo Feio. Os registros históricos mostram que a sociedade ela foi fundada em 1941, tanto que a sociedade, naquele mesmo ano, teve um estatuto redigido e aprovado pelos sócios fundadores. Inclusive, contribuições dos professores de farmacognosia do país inteiro foram enviadas ao Carlos Stelfeld, que as publicou na revista Tribuna Farmacêutica. Chegou-se, inclusive, a realizar uma expedição científica à Restinga, lá na Barra da Tijuca, onde o Carlos Stelfeld, o Richard Vazyk, o Oswaldo de Almeida Costa e o Oswaldo de Lazzarini Peccolt foram conhecer a flora medicinal daquela região, mas não fica claro o porquê que a sociedade ela não se consolidou em 1941. Os registros históricos dos quais nós temos acesso, eles não mencionam nenhuma vez o nome da Sociedade Brasileira de Farmacognosia pelas próximas décadas, o que só veio acontecer em 1976, com a reativação da Sociedade Brasileira de Farmacognosia. O fato é que a Sociedade Brasileira de Farmacognosia não se concretizou naquele ano de 1941, vindo a ser novamente mencionada mais de 30 anos depois, mais precisamente no ano de 1974, durante o segundo Fórum Brasileiro de Farmacognosia, que aconteceu em Goiás. Neste evento, o professor Carlos Alberto da Fonseca, da UFBA, sugeriu que fosse criada a Associação Brasileira de Farmacognosia. A proposta foi retomada 2 anos depois, em 1976, durante o primeiro Encontro Nacional de Professores de Farmacognosia, realizado em São Paulo, quando os professores Renato Jacu e Jaime Pessegueiro Gomes da Cruz, ambos da UFRJ, defenderam a reativação da SBF Gnosia.
Na ocasião, o professor Oswaldo de Almeida Costa foi eleito presidente de honra e o professor Eduardo Augusto Moreira, da UFPR, o primeiro presidente da sociedade. A Sociedade Brasileira de Farmacognosia ela foi reativada em 1976 e um estatuto foi redigido em outubro daquele mesmo ano. No entanto, a ata de fundação propriamente dita ela é datada de 1º de novembro de 1979 e o estatuto juridicamente foi registrado apenas em 1982, quando começaram oficialmente as atividades da Sociedade Brasileira de Farmacognosia. Ao longo de sua história, a SBF Gnosia teve 11 presidentes e todos contribuíram enormemente para o fortalecimento da farmacognosia no Brasil. Foi a partir de 1984 que a SBF Gnosia começou a ser mais ativa, nas duas gestões do professor Fernando de Oliveira da USP de São Paulo. Em 1985 foi criado o Informe SBF, uma publicação periódica de caráter de divulgação científica, numa época em que nem se discutia sobre isso. O Informe SBF foi o que inspirou a revista Flora, novo veículo de divulgação científica da SBF Gnosia, lançado em 2020. A revista surgiu durante a pandemia de Covid-19. O primeiro número foi lançado em novembro de 2020 por um anseio dos associados para ter uma revista de divulgação de projetos de extensão, de artigos de ensino, artigos sobre fake news, né, e outros tipos de assunto que muitas vezes não são contemplados em revistas de publicação de artigos científicos. Em julho de 1986, foi lançada a Revista Brasileira de Farmacognosia, que mais de 35 anos depois é um dos periódicos científicos mais importantes na área de farmacognosia e produtos naturais no Brasil e também com repercussão internacional. Bom, a revista foi uma criação, um sonho do professor Fernando de Oliveira, da USP, quando ele assumiu a sociedade no início dos anos 80. Ele, desde a primeira reunião, ele já falava da intenção da sociedade ter uma revista de farmacognosia. E a revista sempre foi uma revista pequena, para os moldes da época, da ciência no Brasil na época, e ela foi, então, crescendo gradativamente. Teve períodos que ela não conseguiu ser publicada, outras vezes os números eram conjuntos, porque havia falta de recursos e não era tão divulgado, e a ciência no Brasil também não era como é hoje. Lá pelo ano 2000, o professor João Carlos de Mello e a professora Cláudia Simões assumiram, então, a revista e deram um outro ar para ela, mais abrangente. E depois o professor Barbosa, lá da Paraíba, que reformatou todinha a revista, dando assim, fazendo ela em coluna, como as revistas internacionais, e ele então deu outras perspectivas. Houve sempre uma tentativa de manter a revista e que ela crescesse. Em 2009 foi quando eu assumi a sociedade e trouxe ela aqui para Curitiba e nós começamos uma nova era. Ao longo destes 36 anos de existência, a revista contou com o trabalho dedicado de 7 editores-chefes. Em 1997, foi organizado o primeiro Simpósio Brasileiro de Farmacognosia, em Araraquara, São Paulo, coordenado pelo professor José Carlos Tavares de Carvalho, atualmente na Unifap. Em 1998, assumiu a presidência o professor João Carlos Palazzo de Mello, da UEM. Realizei algumas atividades, não somente eu, mas toda a diretoria, e uma delas foi a regularização da sociedade junto aos cartórios e também uma atualização do Estatuto da Sociedade. Nesse período, nós tivemos várias alterações, né, no Estatuto, tivemos várias discussões em vários eventos da sociedade, e uma das coisas que promoveram essa mudança na sociedade, ao meu ver, foi o aumento do número de associados, que nós não tínhamos muito na época. Nesse período de tempo, eu consegui ampliar e montar um banco de e-mails que eu passei adiante depois.
Nesse período também não foi muito fácil, porque em 1998, 99, a internet não era uma coisa tão acessível em termos de formação e de conhecimento, e mesmo assim nós montamos uma página, né, para facilitar o contato com os associados e fazendo essa divulgação. Criamos também nessa página da internet o informativo, sempre às sextas-feiras, e aí com isso as pessoas tinham tempo para ler os seus e-mails e o informativo durante o final de semana. Nesse período, nós participamos de diversos eventos científicos no Brasil. Eu ia praticamente em todos eles, que houvesse uma possibilidade de divulgação da revista e da sociedade, levava a revista, fazia divulgação, conseguia novos associados, fazia a divulgação da revista e entregava a revista fisicamente, para que houvesse uma melhoria e uma ampliação do processo de divulgação da sociedade. Em 2003, a SBF Gnosia transferiu-se para o Nordeste, quando a primeira presidente mulher foi eleita, a professora Juceni Davi, da UFBA. Na época, eu fui eleita com a proposta de modernizar a sociedade, no sentido de manter os seminários ativos que vinham acontecendo corretamente na gestão do professor Joãozinho. Eu me propus a filiar a sociedade à SBPC, que na época e até hoje é a grande sociedade abrangente de todas as demais sociedades do país. Então, ainda tudo na forma do papel e tendo acesso assim, muito pouco às páginas, eu fiz essa solicitação. A gente atendia todos os requisitos da SBPC, que eram ter periodicidade no seminário, a pelo menos 3 seminários, e também ter uma revista indexada. E isso foi feito. Nós indexamos a revista e conseguimos a filiação à SBPC. Na época, ampliamos muito o número de sócios. Em 2005, o professor Emídio Vasconcelos Leitão, da UEPB, assumiu a presidência por 2 mandatos. Uma das primeiras coisas que eu fiz foi tentar informatizar a sociedade. Partimos para a criação de um site onde os sócios poderiam preencher seus próprios cadastros e muitos sócios aderiram naquela época. Eu criei um amor muito grande pela revista e pela sociedade como um todo. Em 2009, o professor Cid Ambiré de Moraes Santos, da UFPR, torna-se presidente. Logo no início, conversando com a professora Mike sobre plano de trabalho, a professora Mike sugeriu: por que não fazemos uma escola de verão? Falei: ótimo, ótima ideia, então vamos organizar. E será que dá tempo? E nós organizamos, então, a primeira escola de verão em Florianópolis, e foi muito boa. Era um estilo de uma semana de estudos, toda tarde, e terminava à noite com uma palestra que nós convidamos pesquisadores da área do Brasil inteiro e aulas. E foi um sucesso. Eu achei que nós tivemos um grande resultado, as pessoas gostaram muito, e nós tivemos a ideia de fazer, pelo menos durante essa gestão, 4 escolas de verão, contemplando biomas e discutindo, então, assuntos dos biomas. Foi uma marca nossa fazer essas escolas de verão durante todos os 4 anos que eu fui presidente. O professor Cid foi ainda presidente nas gestões de 2011 a 2013 e 2015 a 2017. Em 2013, a professora Laila Salmen, da UNB, assumiu a presidência e foi responsável pelo processo de internacionalização da SBF Gnosia. Um importante crescimento científico e internacional da sociedade foi o primeiro simpósio internacional de farmacognosia realizado junto com o 8º Simpósio Brasileiro em abril de 2012 em Ilhéus. Essa primeira versão internacional do simpósio cumpriu com seu papel de divulgação do que tinha de mais moderno na área, mas foi também muito importante para consolidar os contatos dos estudantes com
com pesquisadores a fim de proporcionar os deslocamentos na época feito graças ao Ciências Sem Fronteira. Nós recebemos, na realidade, professores de 12 países diferentes. E também facilitou os deslocamentos entre as instituições brasileiras, as diferentes instituições dos diferentes estados. E como presidente, aprovamos um projeto no edital CNPq para a internacionalização das sociedades científicas brasileiras, intitulado A Integração da Sociedade Brasileira de Farmacognosia à Comunidade Científica de Produtos Naturais, o que permitiu formalizar a parceria com as sociedades americana, a ASP, e a sociedade francesa, a FER. O projeto foi adotado pelas 3 sociedades como uma preciosa oportunidade de internacionalização. As 3 sociedades foram integradas como co-irmãs durante 5 anos. Essa oportunidade intensificou a inserção da gnosia brasileira junto aos organismos internacionais representativos da área de produtos naturais. Sou muito grata, por fazer parte da história da Sociedade Brasileira de Farmacognosia. É um grande orgulho para mim. Em 2017, o professor Leopoldo Barato assumiu a presidência e suas 2 gestões buscaram resgatar as discussões a respeito do ensino e da extensão na área da farmacognosia. Eu fui presidente durante 2 gestões e atualmente eu sou vice-presidente na gestão 2021 a 2023. Durante a minha gestão, eu procurei resgatar os debates e as discussões a respeito do ensino de farmacognosia, discutindo toda a questão dos componentes curriculares e carga horária, uma vez que o ensino ele não é homogêneo no Brasil inteiro, e também trazer à luz e evidenciar aspectos da extensão universitária em farmacognosia. Então, participei de vários eventos onde eu apresentei projetos e ações de alguns sócios da Sociedade Brasileira de Farmacognosia e, ao mesmo tempo, impulsionamos a criação da revista Flora. Além do mais, uma das minhas metas foi resgatar a realização dos eventos regionais, que são eventos menores, porém de um amplo alcance regional, possibilitando que pessoas, profissionais, estudantes e professores de regiões mais afastadas dos grandes centros tenham a oportunidade de participar de eventos com qualidade científica, como são os eventos da Sociedade Brasileira de Farmacognosia. Então, dessa forma, eu pude auxiliar na organização dos eventos regionais em 2018, de Blumenau e de Santarém, e em 2019, do evento regional de Tiradentes, além de colaborar na organização dos eventos regionais de Manaus, Ponta Grossa e Penedo, que aconteceram após as minhas gestões, porque eles foram adiados em decorrência da pandemia de Covid-19. Também durante a minha gestão, na realização do 12º Simpósio Brasileiro de Farmacognosia, estimulei a criação do Prêmio Fernando de Oliveira para reconhecer e homenagear os profissionais, professores e pesquisadores da farmacognosia no Brasil. E esse prêmio ele passou a ser entregue a esses homenageados sempre nos simpósios nacionais a cada 2 anos. O primeiro homenageado, não poderia ser diferente, foi o professor Fernando de Oliveira, foi um grande nome da farmacognosia. Uma das metas das minhas gestões foi organizar a história da Sociedade Brasileira de Farmacognosia. Então, a partir do resgate histórico, partindo-se da análise documental de atas, documentos, materiais históricos e imagens, eu pude criar e organizar um livro que é a Farmacognosia no Brasil, Memórias da Sociedade Brasileira de Farmacognosia, que está disponível para download no site www.farmacognosianobrasil.com. É um e-book gratuito que contou com a colaboração de vários pesquisadores e professores da área da farmacognosia no Brasil. Em 2021, o professor Douglas Siqueira de Almeida Chaves veio a se tornar o atual presidente da sociedade, com o compromisso de fortalecer ainda mais a farmacognosia no Brasil. O esperado futuro da farmacognosia. A farmacognosia, por ser uma disciplina multidisciplinar e transversal, impulsionada por novas tecnologias analíticas, a farmacognosia é uma disciplina que sempre vai estar relacionada ao mundo atual, visando a descoberta de novos fármacos para uso na medicina moderna. Então, acompanhe a gente nas nossas redes sociais. Tem acesso também ao livro Memórias, o qual conta um pouco da nossa história e da nossa Sociedade Brasileira de Farmacognosia. Obrigado.
a farmacognosia evoluiu muito. Estariam, então, os profissionais farmacêuticos preparados para acompanhar as mudanças? As universidades conseguirão oferecer infraestrutura e currículos apropriados? Como professores e pesquisadores da área de farmacognosia, devemos nos inspirar no legado dos antigos mestres farmacognostas, que, enfrentando também os obstáculos de suas épocas, não esmoreceram e pavimentaram os caminhos para que pudéssemos hoje trilhar e continuar a inspirar novas gerações de estudantes e futuros cientistas.